E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. E hoje eu quero falar de um assunto que está super em moda e, como psicóloga, não podia deixar de comentar, que é sobre a questão do BBB, né? As polêmicas e tudo que tem se falado. E aí eu resolvi fazer um vídeo a respeito, né? Porém, eu quero esclarecer, né, que o meu objetivo desse vídeo não é fazer análise dos participantes, fazer diagnósticos e tudo mais, até porque seria leviano, né, e totalmente incorreto de se fazer. Afinal de contas, aqui, né, apesar de ser um ambiente fechado, não é um programa, um laboratório de estudos do comportamento humano, né? É um programa de entretenimento, né? Então, por ser assim só, a gente já não pode considerar ele como um modelo de realidade, né? A gente sabe que existe interferências, né, da edição do programa, né? A gente sabe que existe a questão das edições, onde eles vão modelando os personagens, né? Isso eu não digo por essa edição, porque faz muitos anos que eu não assisto, né, os canais, mas a gente sabe que todo ano sempre vai fazendo, né, a edição dos personagens, o par romântico, o vilão, o mocinho, a engraçada, não sei o que, eles vão moldando porque faz parte do divertimento, né? Afinal de contas, essa é a proposta. A minha proposta aqui, né, falar mais da relação do público com o programa. Né? Como eu falei, eu não assisto, então eu também não posso estar falando o que está acontecendo, mas eu venho acompanhando muito como as pessoas estão interagindo, o que as pessoas têm comentado, como elas têm sentido esse programa. Né? Esse especial está causando assim, muita comoção, né, das pessoas. A gente está vendo um índice alto assim, de indignação por algumas questões que aconteceram, então a gente viu as pessoas se unindo, né, questionando. E vários pontos foram se colocando a respeito, né, do programa, a respeito dos participantes, e muita coisa foi se trazendo à tona. Outra questão que é importante de dizer, né, sobre, né, não dá para julgar a pessoa, fazer uma avaliação dos personagens desse episódio pelo programa, né, como eu já falei, a princípio não é um programa para fazer uma avaliação, né, um teste de laboratório, nada disso, né? Ele é um programa que a pessoa sai totalmente fora da sua realidade, né? Ele fica isolado um tempo antes, ele sabe que ele vai entrar numa casa com pessoas desconhecidas e que todos em potencial, quando entra ali, sabe que são um inimigo do outro. Inimigo no sentido do quê? Todo mundo está concorrendo ao mesmo prêmio, então todos são inimigos em potenciais para eu conseguir o meu objetivo. E lá dentro eles são necessários estar se fazendo os relacionamentos, né, as interações, porque é necessário para se participar de um programa como esse, né? Então, de novo, não dá para dizer que essa pessoa é assim na vida real, porque ela está numa condição totalmente atípica, né? Ali ela está num ambiente confinada, de confinamento, pelo fato de estar confinada, mesmo que seja de desejo próprio, isso já altera o comportamento do dia a dia, né? Se eu não gosto de alguma coisa, não gosto de alguém, eu posso me retirar daquela situação, resolver, talvez não volte a me relacionar, ali não, né? Os níveis de tensão dentro da casa, do programa, é muito grande, as pessoas são levadas a conviver com níveis de estresse e ansiedade muito alto, que talvez eles nunca vão vivenciar, ou podem vivenciar em alguns momentos específicos da vida. Mas aí ela vai estar amparada pela família, vai estar amparada por amigos, e ali ela se vê só. Então ali é muito leviando a gente fazer diagnóstico ou dizer que a pessoa é assim ou assado. Lógico que algumas coisas têm a ver com a pessoa, né? Ela não vai se transformar do nada, né? Deixar de ser ela mesma. Mas a gente não pode levar em consideração. Então, por isso, o objetivo desse vídeo não é fazer análise dos participantes. Aí vamos lá, né, para a minha principal análise em relação ao público, né, se referindo a esse programa, por que tem trazido tanta comoção? Primeiro porque a gente também
está vivendo uma época totalmente diferente de outros episódios desse programa. Todo mundo também está vivendo um período de confinamento devido à situação da pandemia. Todo mundo está vivendo também uma situação de grande estresse em função dessa realidade. Perdas significativas, questões financeiras, políticas, né, pessoas perdendo emprego, enfim, as pessoas também estão alteradas. A sensibilidade da população, né, em geral, está alterada também. Estamos mais sensíveis. A gente viu, né, aos últimos anos, as pessoas terem usado muitas redes sociais para, né, colocar as suas opiniões, para defender suas posições, e isso parece que virou uma prática, uma necessidade. Eu não posso ver algo sem ter que comentar, sem ter que refutar ou acolher. Eu tenho que levantar alguma bandeira, eu tenho que sempre estar me posicionando. E a gente percebeu que nesse caso se tornou muito mais exacerbado a participação das pessoas. E ali começou uma questão, né, das pessoas estarem comprando as brigas, né, querendo defender. E eu acho que uma coisa mais assim interessante nesse programa e por que ele dá certo é porque passa essa impressão aos telespectadores de que eles têm um poder de decisão sobre o futuro da casa, sobre o futuro dos integrantes, que é o público que vai decidir, né? E aí isso traz para o público uma sensação muito boa, né? Porque na vida real não tenho todo esse poder de decisão. Eu vou ver situações de injustiça e nem sempre eu tenho o poder de fazer a justiça com as próprias mãos. Então ali a gente se coloca num papel de Deus, né? Porque ali eu decido o que está certo, o que está errado, quem eu acho que deve, quem não deve. Ou então eu me visto no papel de justiceiro, vou defender aquele que eu acho que foi injustiçado, né? Então eu vou me colocando alguns poderes que na minha vida real muitas vezes eu não tenho, né? E aí a gente vai percebendo esse envolvimento das pessoas por achar que ela tá nela, né, o poder de decisão. E isso é o que eu acho que é o principal chamariz desse tipo de programa, né, de reality, onde o público tem uma interferência sobre os jogadores, porque os jogadores eles são peças de um tabuleiro. De um lado está a organização do programa, que vai fazendo as suas jogadas através das dinâmicas que promove, dos jogos, das edições e das intervenções que ele faz, né? E do outro lado está o público, que vem sempre com checkmate, né? Quem fica, quem sai, né? E ali está os membros do tabuleiro tentando, né, se movimentar. Então essa eu acho uma das principais, no geral em outros programas, né, dessa série. Nessa em especial, trouxemos algumas coisas que me chamou bastante atenção e por isso que eu senti a necessidade de falar, né? Foi essa questão dessa crise que teve interna da casa, onde foi se falado muito de manipulação, de perseguição psicológica, de homofobia, de problemas mentais, enfim, né? As pessoas têm usado alguns termos da área, né, da psicologia, ao comentar sobre o programa, né? Alguns falando em psicopatia, fazendo análise, enfim, né? Como eu sempre acredito que tudo na vida tem um lado positivo e negativo, o positivo, né, que as pessoas estão demonstrando que estão dando mais valor às questões emocionais. Outras é que muitas vezes as pessoas começam a falar de coisas que não entendem, ou então começam a confundir algumas coisas, né? E às vezes talvez terem uma imagem por conta do programa. Lembrando que o programa não é um real, apesar de ser um reality show, não é uma realidade. Ele pode fazer com que as pessoas distorçam algumas coisas, né? Distorçam alguns valores, distorçam algumas coisas, né, que ela assiste, vê e lê a respeito. Por exemplo, né, uma das questões que também se falam muito é o fato de ter uma profissional de psicologia dentro da casa. E tem se questionado muito a postura dessa profissional dentro da casa. Que isso não é, porque psicóloga, como psicóloga não pode, como isso, como aquilo, como outro. Então, assim, eu já não diria que não pode, porque ela é, antes de ser uma profissional de psicologia, ela é um ser humano.
é uma mulher. No caso, podia ser um homem, né? Então, ela... meu... aqui no vídeo que deu um probleminha aqui. Então, ela é um ser humano como outro qualquer, ela tá vivendo num processo de tensão, e ali, na hora que a coisa tá pegando, eu brinco, né, em casa mesmo com os filhos, na hora que o bicho pega, o diploma vai para dentro da gaveta. A gente vai agir conforme as nossas capacidades emocionais, com as nossas habilidades, né? Então assim, como profissional ela não poderia agir? Talvez como profissional não, mas ali ela não está como profissional. Ela não está ali no papel de assistir os membros, ela está ali como mais uma peça. Como um cantor que estiver naquele programa, ele não está ali para entreter as pessoas, para ficar cantando e animando as pessoas. Ele está ali como um jogador da peça, né? Então eu acho que isso nada a ver. Que mais? A questão da mentira, né? As pessoas indignadas, como as pessoas mentem, como que pode. Gente, isso é parte da nossa realidade. A mentira não foi criada naquele jogo. E a gente convive com ela o tempo inteiro. E o pior, a gente conta mentira pra gente o tempo inteiro. Manipulação. Ela está manipulando o outro, como se o outro que se permitiu ser manipulado não tivesse o poder de intervir, de não se deixar ir. É um conjunto de questões ali que envolvem o processo de manipulação. Em que eu não vou me manipular? Nós somos facilmente manipuláveis. A nossa mente é muito fácil de manipular, né? Ela acredita em tudo, ela tem critérios muito sutis de avaliação. E ali em meio, como voltando a dizer, é um ambiente de extrema tensão, um ambiente totalmente aos extremos, os critérios de avaliação dos membros ali da casa também ficam alterados, né? E as pessoas que talvez sejam mais sensíveis, que tenham mais insegurança, são mais fáceis de se deixar levar pela opinião do outro. Mas o outro não é tão poderoso assim, só se o outro permitir ele entrar. E isso acontece o tempo inteiro. A gente é o tempo inteiro manipulado, seja por um comercial, por uma propaganda, né? Eu fui lá e comprei o que eu não precisava comprar, porque estava na promoção. Você foi manipulado, né? Pelo gatilho da escassez, pelo gatilho do ganho, mas você comprou o que não precisava. Na verdade, você não teve um ganho, você teve uma perda. A gente está o tempo todo, né? A gente se mente para si mesmo nos processos de sabotagem. Agora eu começo uma dieta, eu vou mudar, agora eu vou estudar, agora eu vou ser uma pessoa diferente. Eu minto para mim o tempo inteiro. Então, quando eu vejo isso lá nos personagens, né, que não são reais, isso causa uma certa indignação, como se fossem alguns espelhos, né, uns espelhos da nossa vida. E diferente quando a gente assiste um filme, uma novela, que a gente sabe que é um personagem escrito por um autor, que não é um fato verídico. Ali a gente tem a falsa ideia de que é real e é mais fácil eu me identificar. E aí, como eu tenho esse poder de estar de fora da situação e eu posso manipular de certa forma, dizer o que está certo e o errado, eu quero, né, comentar, eu quero castigar, eu quero punir, eu quero isso, ou então eu me indigno, né, eu fico indignada como alguém pode fazer isso. Como, na verdade, eu não percebo que eu faço isso no meu dia a dia. Eu faço isso com meu filho, eu faço isso com meus funcionários, faço isso com o porteiro do prédio. Quando eu estou sendo grossa, quando eu estou sendo desrespeitosa. Quantas pessoas eu, sem perceber, eu deixo de lado. Não respondo um bom dia, simplesmente ignoro. Você conhece todos os vizinhos da sua rua? Ou do seu prédio? Quantos você ignora? Porque a gente está muito correndo no nosso dia a dia, voltado para o nosso umbigo, voltado para as nossas necessidades, e a gente não vê ao redor. Quantas vezes a gente fica assim assustado quando descobre que alguém parecido tentou ou conseguiu cometer o suicídio e você não fazia ideia de que aquela pessoa estava sofrendo? Porque eu realmente não via. De certa forma estava ignorando aquela pessoa, de certa forma estava deixando aquela pessoa distante. Então, eu fico imaginando o quanto, né, dos comportamentos dos membros do grupo, né, dali dentro, ele vai servindo de espelhos pra gente, né, e o quanto isso vai interferindo, e quanto a gente vai se relacionando com esse programa, numa forma de tentar reparar lá no programa coisas que eu não reparo dentro de mim. E eu tô falando de uma forma muito genérica, né, da mesma forma como eu não posso
fazer avaliação dos membros, eu não posso fazer uma avaliação do público, que todo mundo é do mesmo jeito, que todo mundo pensa do mesmo jeito, que todo mundo é espelho, que todo mundo... Não, não é assim. Eu só estou mostrando uma outra forma de analisar o grupo, né? De analisar o programa, né? E como que as pessoas se relacionam, essa questão, né, da ganância, né? O que a gente é capaz de fazer movido pela ganância, né? Porque esse é um comportamento... um sentimento que ele é muito aflorado durante o programa. Todo mundo ali tem uma ganância, ele quer um prêmio. E o que eu sou capaz de fazer para eu alcançar aquilo que eu desejo? Quais valores eu sou capaz de violar para conseguir aquilo que eu quero? Numa situação normal, fora de um jogo, será que eu ajo do mesmo jeito? Ou por eu estar dentro do jogo vale tudo? Né? Então assim, mas né, eu acho mais interessante falar do que a gente faz aqui fora. Quais são os valores que eu deixo de lado para conseguir o que eu quero? Né? O que as pessoas ao meu redor fazem para conseguir o que querem, me usam para conseguir o que querem, ou eu uso as pessoas para conseguir o que eu quero. Né? Nada do que acontece ali só acontece ali. Isso acontece todo dia, toda hora. Né? Às vezes mais disfarçado, algumas vezes mais evidente, mas acontece o tempo inteiro. E por isso que quando a gente visualiza ali no programa, ele choca, porque ele escancara uma coisa que acontece o tempo inteiro. Só que aqui no lado de fora, eu não posso cancelar uma pessoa do meu meio, né? Quando é no digital até cancelo, mas no meu meio muitas vezes eu não posso cancelar. Muitas vezes eu sou obrigada a conviver como se eu estivesse num ambiente de confinamento onde eu não tenho para onde fugir. E como é que eu lido com essa pessoa? Se eu não tenho o poder de votar para que ela saia, para que ela vá no paredão, eu tenho que conviver com essa pessoa o tempo inteiro. Como é que eu reajo a essas situações, né? Então, eu queria, né, nesse vídeo de hoje, só mostrar que um único programa, ele é capaz de gerar uma imensidão de sentimentos e comportamentos em quem assiste. E que nem sempre aquilo que a gente julga que ser terrível, horrível, é verdadeiro, que a gente não é o senhor da verdade, que aquilo que eu vejo nem sempre é o que é real, porque talvez ali do programa só está me mostrando um lado. E quantas vezes eu faço a mesma coisa no meu dia a dia? Eu só vi um lado de uma história, eu só vi um lado de uma situação. E eu compro aquilo como uma verdade total. Eu não paro para pensar. Eu não paro para investigar se existe outro lado, se existe outra história por trás disso. E eu acabo fazendo injustiça com o outro sem perceber. Ou injustiça comigo mesmo sem perceber. Né? E aí, como lidar com a questão do perdão, como lidar, né? Assistindo agora recentemente a pessoa que saiu, né, com um nível de rejeição extremamente alto, e ela assim chocada, né, porque ela não tinha ideia da dimensão que estava tomando, os comportamentos que ela estava passando, né, lá dentro, o que estava gerando na vida pessoal dela, do lado de fora, no mundo real, para a família, né, e totalmente assim assustado, né, ainda tentando digerir, ainda tentando entender se ele realmente era responsável pelo que estava acontecendo, se ele era uma vítima do que estava acontecendo, quer dizer, né, ele vai ter um tempo para fazer essa elaboração, né, e como todos os outros que vão sair da casa. Mas mais importante é você. Como é que você lida com as injustiças, com as panelinhas, com as manipulação? Você tende a mais a manipular ou tende a ser a mais manipulável? Né? Você é adepto a fazer panelinhas e deixar as pessoas de fora? Você, né, é capaz de ferir valores para conseguir aquilo que quer? Ou você fica preso aos seus valores, muitas vezes deixando de conquistar o que quer para não ultrapassar os seus valores? Né? Então, assim, aproveite todo esse né, desse programa e desse vídeo, que o objetivo não é dar resposta, mas fazer aquelas famosas pulgas atrás da orelha que eu adoro, que é fazer você se questionar, fazer você pensar sobre você. Como é que você reage? Como você talvez reagiria se você estivesse naquele ambiente, naquela circunstância? Será que você reagiria da mesma forma estando aqui do lado de fora, tendo uma dimensão maior do que está acontecendo, estando dentro da sua casa na tranquilidade?
Será que você não faria pior do que as pessoas que você está julgando serem os maldosos da vez? Fica aí essa série de reflexão. O objetivo não é trazer resposta, é trazer reflexão e que você possa tirar bom proveito das respostas que você vai obter sobre você mesmo. Afinal de contas, o autoconhecimento é maravilhoso, ele liberta e faz você abrir as portas certas. Um grande abraço, um forte beijo.